Vamos ao nosso bate-papo. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, deputado. Obrigado, bom dia a todos. É um grande prazer, Thalita, realmente estar aqui novamente com vocês, até por algumas demandas, final de ano, a Assembleia trabalhando bastante com grande mensagem do governo e os projetos que têm que ser aprovados pela Casa. Falando então em demandas para a Assembleia Legislativa, uma delas trata da CPI das PCHs. Parece que a gente teve um novo momento nessa CPI. O senhor pode nos contar? Na verdade, veio uma mensagem do governo, uma propositura da própria Assembleia, da própria CPI, que teve uma criação de uma taxa aí até para o FETAB, que é uma existência e é condicional, é uma cobrança, uma contribuição. Lógico que os empreendedores vão entrar tentar derrubar esse projeto, mas eu acredito que é um setor que não contribui para o Estado. O que deveria contribuir para o Estado? Eu vejo que o setor, como eu falei na tribuna, quando teve um colega deputado Emir Bruneto falando que subiria as tarifas na conta de energia dos consumidores, isso não é verdade. A cobrança e o valor regulamentado para a cobrança das tarifas de energia é a ANEEL que regulamenta. Isso não tem portarias, tem decreto da própria ANEEL que regulamenta tudo isso. Isso não vai atingir de forma nenhuma o consumo nosso das contas de energia. O que está pondo é uma taxa para o consumo e a geração de energia. Hoje, o grande fator dos empreendedores nessa área é que eles usam as nossas riquezas naturais e poucos empreendedores que têm um lucro, sim, usando muitas vezes o financiamento do BNDES, com um dinheiro a juros muito baratos e tendo hoje um lucro excessivo, muitas vezes de 85% nos empreendimentos. E não contribui. Geram energia e entregam no sistema integrado nacional, vendendo a outros municípios, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Quer dizer, vende no mercado livre e o Estado não tem essa cobrança, esse direito. E isso é uma das cobranças. Nós estamos reivindicando outras ainda na própria CPI, que dê recurso, principalmente da compensação social aos municípios, a compensação ambiental e a compensação de áreas atingidas pelo alagamento ou pelo reservatório. Então tem mais outras sugestões que está sendo analisado pelo próprio governo, que venha a contribuir principalmente aos municípios atingidos que ficam com o ônus depois da construção. Ainda falando em CPI das PCHs, deputado, quando que devem ser concluídos os trabalhos da CPI? Na verdade, o trabalho encerrou, nós encerramos em abril, o trabalho foi entregue à mesa diretora, a mesa... Está na mão do presidente. O presidente está em análise também, porque eu sempre quando eu falei, é um assunto muito complexo, um assunto que ele foi uma novidade. O Estado, quando você falava em PCH, falou, mas o que será que estão falando lá na Assembleia? Pequenas centrais hidrelétricas que demandam essa geração de energia. Nós sofríamos muito, como 2000, 2001, dos grandes apagões que teve no Estado e no Brasil inteiro, no país inteiro. E o Estado de Mato Grosso, nós comprávamos energia. Hoje nós somos um grande vendedor de energia. E por isso uma luta minha com a ANEEL para a redução da tarifa de energia. Um dos motivos, inclusive, que a presidente Dilma está tomando, porque o Estado de Mato Grosso foi um que integrou, junto e cobrando fielmente, inclusive o senador Jaime Campos teve essa participação comigo lá na própria ANEEL, na Eletrobras, porque a gente reanalisasse as tarifas cobradas no Estado de Mato Grosso, um Estado que hoje exporta energia, inadmissível não ter uma redução na sua conta de energia, já que nós estamos vendendo a outros estados. Mas mesmo assim, deputado, não há um prazo definido para finalização, mesmo o senhor não sendo presidente da comissão, é o deputado Percival Muniz, não se definiu vocês como membros a finalização desse processo de investigação, porque se arrasta aí pelo menos há 1 ano e meio? Nós entregamos ao presidente, está sendo analisado, segundo o próprio presidente Percival Muniz da comissão, ele falou que tem que ser votado agora, entregue agora, talvez não precisaria ter a votação, porque já tem uma determinação de deliberar pela própria CPI a conclusão final. Agora ainda em 2012. Em 2012, até porque o presidente, com orgulho, vai assumir agora como prefeito de Rondonópolis, uma pessoa que eu sempre defendo, que tem um conhecimento vasto, um empreendedor. Quer dizer, vai ser um grande prefeito, com certeza, em Rondonópolis. E ele também, como presidente, para encerrar suas atividades como deputado estadual nesse pleito, para que a gente realmente entregue essa CPI conclusiva e definida e aprovada. Vamos aguardar, então, até semana que vem. Outra discussão que tá ocorrendo na Assembleia é a da Lei Orçamentária Anual do Estado, que parece que foi mais contida esse ano. Como que os deputados vêm analisando esse projeto? Olha, eu analiso com tranquilidade pelo seguinte, o Estado está com déficit muito grande. O Estado, em 2011, está com déficit de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Aí o secretário Marcel, muitos criticam, eu já não, eu sou meio reservado,
pela questão dele, do trabalho que ele vem fazendo. Enxugou realmente o Estado. Poderia ser uma dívida maior, então, é isso? Poderia, se não tivesse uma ação direta do secretário com a grande preocupação, principalmente dos gastos do governo. E hoje esse déficit caiu para 770 milhões de reais. Por isso que critico muitas vezes, falando do fundo. O fundo tem uma razão que tem que ser muito bem discutido. A pessoa tem que entender o porquê que se utiliza e porquê que tem a lei da utilização dos 30% do fundo. O senhor é a favor, então? Veja bem como que é. Eu vou tentar explicar bem breve. Se você tem uma arrecadação, primeiro ponto, os fundos que foram criados, eles foram criados e não se vão buscar recursos federais. O Fundo do Meio Ambiente, por exemplo, tem tanto dinheiro no Ministério do Meio Ambiente para ajudar o desenvolvimento de trabalho e pesquisa no Estado e não se vão buscar, só espera a arrecadação do contribuinte do Estado de Mato Grosso. É como se fosse uma poupança, como que se ninguém fosse mexe. E a arrecadação de R$100, por exemplo, ele conta com o dinheiro líquido de R$100 lá no fundo. E não é verdadeiro. E o Estado está cumprindo. Os R$100 você tem que tirar, por exemplo, Fundo de Erradicação da Pobreza, que foi criado. 12% do fundo, ou seja, 18 milhões de reais que arrecada para o fundo de pobreza vai para os órgãos. Quer dizer, é distribuído. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas. Então ele tem uma destinação, você tem obrigação, 25% para a saúde, 12% para a educação, 1,5% para a precatória. Então, mas a impressão que você tem, deputado, é que se fala muito dos fundos nesse ano em razão do endividamento do Estado. É como se eu tivesse uma poupança guardada há muito tempo e o Estado agora, para quitar essa dívida, vem buscando esses recursos indiscriminadamente. É isso que está acontecendo? Não, eu não vejo, eu queria explicar para você. Se você arrecada R$100 no fundo, como o dinheiro vai para o fundo, a essas outras obrigações de 53,5% praticamente, 53,5%, que você tem que tirar de outra conta para suprir o que o fundo não está contribuindo. Então o fundo que entra líquido ali, o governo tem que passar para os poderes, que eu falei, poderes 12% para a educação, 25% para a saúde. Ao contrário, 12% saúde e 25% educação. E 25% educação. Então, quer dizer, você tem 53% que o governo tem que tirar de outra arrecadação para cobrir, porque o fundo. O correto seria a arrecadação do fundo, o líquido ir para o fundo. Aí sim o governo estaria numa situação delicada, eu não estaria nessa situação tão delicada. Então está se buscando o que já vem praticando, porque não tem outra saída para o governo. O governo está com um déficit muito grande e tem que achar um encaminhamento. Os empresários, nós tivemos reunião com todas as federações, os empresários estão propícios a contribuir e ajudar. Nós precisamos ter um alinhamento, ter uma carga média conclusiva, que não venha cobrança de mais impostos em cima dos empreendedores. Nós estamos sofrendo muito. Tem a substituição tributária, tem vários assuntos que nós estamos demandando. A gente vai a um breve intervalo, deputado, e na volta a gente fala sobre essa questão dos impostos que tem deixado muitas pessoas com dor de cabeça. Bom, e você fique com a gente. Sensible Moda Atual. A Sensible Moda Atual é uma loja moderna, de olho nas tendências da moda, buscando novidades em roupas despojadas, confortáveis e criativa para atender mulheres modernas que não abrem mão de estar sempre segura, feminina e bonita. Sensible Moda Atual, Avenida São Sebastião, número 40, Cidade Alta. Fone 3637-4088. Atenção, obras em andamento. Próxima estação, futuro melhor. Com a implantação do VLT, nossa cidade vai se transformar num lugar bem melhor. Você vai poder transitar de um lugar para outro com mais rapidez, segurança e tranquilidade. Acesse mtnacopa.com.br e saiba por onde o VLT vai passar. O VLT vai transformar nossa cidade. Governo de Mato Grosso na Copa. Não fique rodando por aí. O melhor preço é aqui. Bloqueador solar Expertise, R$ 31,59. Óleo extraordinário Elsev, R$ 23,49. Tênis pé Baruel Aerosol, R$ 10,59. Farmácia Unimed. Faz toda a diferença. Paz, união, ética, amor e respeito. Que estes brilhos permaneçam sempre em sua família. São os desejos da Lavanderia Alba. Voltamos com o RDTV e com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, do Democratas.
Antes do intervalo, a gente citou a questão dos impostos. Há algumas mensagens do governo do estado buscando aumentar a tributação em alguns setores, inclusive no setor de defensivos. O estado tem procurado desesperadamente garantir mais arrecadação diante do débito que possui, como a gente falou antes do intervalo? O estado tem que achar um encaminhamento e aí o estado tem que tomar algumas providências. Além de alguns fatores que tem que contribuir mais para o estado, como as usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, a questão do agrotóxico que mandou a mensagem também, eu vejo aí, por exemplo, empresas que estavam, para não citar nome, abrindo em Rondonópolis, veio pegar todo um incentivo fiscal para o agrotóxico, fechou a empresa e foi para outro estado. Quer dizer, ganhou todo um benefício, ganhou a estrutura e voltou para outro estado. Então essa é a grande preocupação do estado, para que alguns setores contribuam mais. Eu já vejo que nós temos que ter um alinhamento. Está mandando mensagem muitas vezes, cobrando de 5 setores do estado de Mato Grosso, como o agronegócio, novamente, em cima do agrotóxico, e outros setores como a construção civil. Então, esses setores são 5. Nós deveríamos achar um alinhamento. Se o Estado está numa situação delicada, vamos achar um alinhamento. Mas de ambas as partes tem que contribuir. O Estado tem que fazer um enxugamento funcional do gasto público excessivo que está tendo. Quais áreas que não estariam contribuindo a contento? O senhor citou as PCHs, por exemplo. PCHs, por um exemplo. Agora a questão do agrotóxico, que está aí também, nós temos que achar um encaminhamento. Nós temos que achar um diferencial, temos que alinhar e achar o momento. Agora nós temos que ver o que eu falei, inclusive, ontem, numa grande reunião com as federações, o Dr. Zé Lacerda estava presente, o Marcelo estava presente, nós temos que chamar todo mundo para a mesma conversa. Aí vai entrar as renúncias fiscais também. Tem empreendedores que já venceram seus contratos de renúncia, não de incentivo, é renúncia fiscal. É o que nós debatemos tempos atrás. Então nós temos que buscar esses grandes empreendedores que têm a renúncia fiscal do estado de Mato Grosso. Tem empreendedor que tem mais de 120 milhões de reais que não contribui ao meu estado. Nós temos que buscar. Falou, é um momento Qual que o setor, estado... deputado? Vários. Eu até para um exemplo, eletrodoméstico é um setor que tem metalúrgicas na mesma situação. O setor agrícola tem alguns empreendedores que têm um grande, vasto, e de grandes agricultores que cada vez compram mais terras. Outro assunto espinhoso também ligado à arrecadação é o aumento da UPF, Unidade de Padrão Fiscal no Estado. O senhor, inclusive, faz parte da comissão que vem discutindo esse assunto. É outra medida que o Estado quer adotar para aumentar exorbitantemente o valor da arrecadação? Aí é um erro do Estado, porque o Estado fez um acordo. Quando você faz um acordo com uma classe, ele tem que ser posto em papel. Porque aí a gente vai na confiança. Quando teve a conversa com todo o agronegócio, falando da questão do valor da UPS, aumentando para R$ 93 reais, que ia se cobrar 50%. Hoje não está cobrando mais de 50%. Então essa é a garantia que nós queremos ter. Porque nós deveríamos sim ter colocado, talvez, então, no projeto. Para garantir que o Estado realmente ia cobrar só aquele percentual. E aí que eu falo que tem que ter um alinhamento geral. O que o setor produtivo pode contribuir, quer contribuir? Qual que é o melhor para os dois? A contribuição de 0,20%, 0,30%, como era antigamente... Definir um valor fixo. Fixo, como era antigamente no combustível, 0,04%. E hoje é 0,18%. Então nós temos que achar o mecanismo. O Estado precisa arrecadar 9 bilhões de reais da sua arrecadação. Hoje o Estado arrecada 7 e tem uma despesa de 8. Então vai ficar difícil. E com o aumento do funcionalismo público, do salário do funcionário público, vai afetar muito o governo do Estado. Esse assunto não deve provavelmente ser discutido ainda na pauta deste ano. Quais outros assuntos que devem ficar pendentes para 2013? É que eu falei, o enxugamento do governo, o governo vai ter que comprovar a Assembleia. Nós temos que, eu acho que tem que ter uma grande reunião do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, do Tribunal de Contas. Os poderes também vão ter que contribuir. Nós vamos ter que achar um mecanismo dos poderes diminuir sua arrecadação, sua receita, para ajudar o momento do Estado. Nós não podemos, em cima só dos pequenos empreendedores, como o Fundo de Erradicação da Pobreza só foi para o pequeno, as taxas do Detran atingiu muito em cheio o pequeno, o consumidor, a pessoa que tem a moto, a população em cheio. Então essa é a grande preocupação. Então agora nós não podemos resolver casos isolados, falar vamos resolver o problema do atacadista, vamos pôr um percentual, vamos resolver o problema do eletrodoméstico com um percentual. Nós temos de forma igualitária, chamar todos os setores e achar o encaminhamento da carga média para a contribuição do Estado. Mas termos a garantia. Depois nós não podemos salvar o Corpo Bombeiro criando a taxa de combate a incêndio. Merecedor ao Corpo Bombeiro.
Só que agora nós já tivemos uma grande reunião que os próprios coronéis do Corpo Bombeiro têm o entendimento que realmente tem que reduzir a taxa. Porque o pequeno empreendedor que está em uma avenida, aqui na Barão de Melgaço, que não tem nenhum estacionamento, com a grande dificuldade do aluguel, e tem um custo fixo. Então essa taxa ela é um custo fixo. O orçamento, então, vai continuar na pauta da Assembleia com os diversos setores em 2013, é isso? Isso. É por isso que nós temos que mudar a forma de arrecadação e a forma de distribuição, sendo um orçamento impositivo. Vai 20 milhões para a SEMA, vai 20, 30 milhões para o turismo, vai 30. Chega de suplementação orçamentária. Chega de suplementação, porque fica ruim até para a própria Assembleia e para o governo administrar. Deputado, vamos falar rapidinho sobre Democratas, que é o partido do senhor. Balanço das eleições municipais. A gente teve a derrota lá em Sinop com o seu irmão de seu Dal Bosco e em Várzea Grande com a Lucimar Campos. O Democratas está em desuso, digamos assim? Não, o Democrata é o maior partido do estado do Mato Grosso. Eu tenho um grande orgulho de estar no Democrata. Eu acho que o Democrata, nós temos aí diversos partidos, mas 3 têm senadores da República. Nós temos o privilégio do Democrata ter um grande senador. Mas em Mato Grosso? Mas cresceu. O estado nós perdemos, como deputado estadual, nós perdemos um deputado estadual. Agora as disputas eleitorais, teve alguns prefeitos que saíram do nosso partido, foram para outro partido e perdeu a eleição. Então, se estaria no nosso, será que ganharia ou perderia? Talvez ganharia, porque aí teria o fomento, talvez, do senador da República. Mas nós tivemos uma grande dificuldade também nessa eleição, aí fica a dificuldade do partido. O presidente do nosso partido foi candidato lá em Sinop, derrotado, mas foi candidato. Se ele não fosse candidato, estaria ajudando e andando nos municípios. Eu também teria mais essa liberdade. O senador Jaime Campos, com a eleição da esposa na Várzea Grande, não pôde comparecer. Teve município que nós perdemos por 4 votos, perdemos por 33 votos. A presença do senador da República, com certeza, viraria essa composição que teve de eleitoral. O deputado federal Júlio Campos também não pôde fazer essas visitas devido à grande dificuldade da saúde, e perdemos a primeira-dama, ex-primeira-dama do Estado, que dificultou muito a vida dele. Então esse foi o momento do Democrata. Nós teríamos conquistado no mínimo mais 2 prefeituras com toda certeza. O nosso partido, eu acho que agora, esse próximo ano, eu tenho vários municípios que pessoas querem vir para o nosso partido, é um partido de seriedade, um partido que trabalha realmente para divulgação de grandes trabalhos. Eu tenho orgulho realmente do senador Jaime Campos, como deputado federal Júlio Campos, que ajudaram o desenvolvimento do meu estado. Então eu, como do interior do estado de Mato Grosso, eu vi o tanto que eles produziram para o meu estado. Então é um partido que muitas pessoas querem vir também e vamos crescer, com certeza. Tá certo, deputado. Obrigada pela presença no RDTV. Eu que agradeço e queria, de forma carinhosa, deixar uma mensagem até de Natal, de Ano Novo. Eu queria que cada cidadão mato-grossense, especial que o povo cuiabano, que fizesse uma maneira diferente, porque muitas vezes a gente comemora o Natal com festa, com cerveja, com isso e com aquilo, mas que seja a renovação, a inovação, o nascimento, que é a grande proporção, é o nascimento de Jesus Cristo, que dê essa harmonia familiar, que a gente tem que ter aquele grande orgulho de falar para o pai, para a mãe, para o amigo, para a amiga, para o irmão, para a irmã, o quanto a gente se ama, viver em família. Eu acho que peço a Deus que pelo menos nos dê sabedoria para 2013 ser um ano totalmente diferente.